Mais uma vez, uma boa noite. Eu peço que você venha comigo até o texto de Colossenses, por favor. Estaremos no capítulo 3. E eu gostaria de fazer a leitura que antecedeu a leitura que o nosso irmão fez e que é o trecho a ser trabalhado esta noite, os 5 ao 11. Eu gostaria que você lesse comigo o texto que vem um pouco anteriormente, os versos iniciais do capítulo 3, que fundamentarão aquilo que nós vamos entender da palavra de Deus do 5 ao 11. Nós leremos juntos o verso 4. Eu começo do verso 1 do capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Peça a Deus que aquilo que nós cantamos seja vivido por nós esta noite, que sejamos renovados em todas as coisas, como cantamos aqui, e que desejemos ardentemente ser como Cristo. Ore comigo, por favor. Pai, sabemos que não somos nada, sabemos que somos, na verdade, sim, pecadores, mas que pela graça do Senhor fomos libertados do império das trevas, restaurados, nossa vida foi transformada. Mas agora, Senhor, crendo em tudo isso, não é possível viver normalmente como no passado, ou na verdade em nossa anormalidade. Se cantamos que queremos ser como Cristo, que a palavra de Cristo, ó Deus, inunde os nossos corações então. Desperta em nossos corações tal desejo. Retira de nós toda a avidez pelo mal e inclina-nos para a Tua palavra em obediência e fé esta noite. Que ninguém aqui busque obstáculos e nem tampouco dê margem, Pai, a Satanás, para não ouvir as Tuas palavras como quem busca obedecê-las. Que a Tua graça nos inunde o coração, que sejamos transtornados e transformados pela palavra de Deus. Não deixe, Pai, que fiquemos passivos, mas que possamos responder com amém a toda a vontade do Senhor esta noite. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. O capítulo 3 de Colossenses dá uma virada de tema geral em tudo aquilo que vinha sendo trabalhado. O capítulo 1 e o capítulo 2 trazem para nós as diretrizes doutrinárias das realidades cristológicas. Nós entendemos como Jesus é infinitamente superior. Aqueles que estiveram nas exposições de Hebreus devem lembrar das primeiras, onde falamos sobre a superioridade de Cristo. Aqui, Paulo também nos traz a superioridade de Cristo em relação a todas as coisas. E ele nos aponta no capítulo 2, que foi onde nós trabalhamos na semana passada, sobre os falsos mestres. Ele fala sobre pessoas que ensinavam modelos de santidade que nada tinham efeito contra a malignidade humana. Vocês devem lembrar disso. Falamos de falsos mestres, judaizantes, calendários, sábados, comidas sim, outras não, e um monte de outras coisas que, como diz o apóstolo Paulo, não tem força alguma contra a nossa maldade, não podem nos mudar. É assim que você termina o capítulo 2, verso final. Dá uma olhada. Paulo vai afirmar que essas modalidades espirituais não fazem mudança
em nosso coração, não trazem nenhuma mudança. Bom, até aí eu acho que todo mundo entendeu. Agora, do capítulo 3 em diante, partindo dessa iniciativa do verso 1 ao 4, que é uma espécie de ponte para a parte prática da epístola, e sim, o apóstolo Paulo tem esse hábito comumente, ele apresenta a doutrina e depois apresenta como encarnar a doutrina. É assim que o apóstolo Paulo dirige a maior parte, por que não? Todas as suas cartas, salvo um ou outro capítulo que pode ter uma inversão nessa perspectiva. Deste modo, eu gostaria de relembrá-los no primeiro ponto desse sermão, no argumento ou nos argumentos centrais do verso 1 ao verso 4. Então eu gostaria que você pudesse ser relembrado. A nossa divisão geral vai ser esta mesmo, né? As argumentações de Paulo do verso 1 ao 4 que vão sustentar as mudanças de atitude de vida, de mudança geral dos versos 5 ao 11. Depois, nós vamos nos versos 5, 6 e 7 observar um aspecto dessa mudança, uma lista de desvirtudes, se é que esse neologismo existe. Ele vai trazer uma lista, onde eu e você vamos observar como ele dispõe essa lista e por que ele coloca desta forma. Na parte última do sermão, que desencadeia Cristo é tudo e está em todos, no final do versículo 11, é uma segunda lista de coisas erradas e ruins que podemos cometer, tanto não abandonando as práticas do passado, como aqueles que são ímpios continuam fazendo. Então nós temos essas três divisões do sermão de hoje, e eu gostaria que você pudesse ficar atentos a todas as três. Observe o verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. No 2 ele diz, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, verso 3, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Verso 4, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Paulo vai nos trazer aqui 3 argumentos para as mudanças que ele mesmo vai ordenar como apóstolo do Senhor, no verso 5 e diante. Paulo vai nos trazer 3 argumentos que solidificam essas mudanças. Eu gostaria que você ficasse atento a eles. Primeiro, ele vai dizer que a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, o fato de que Jesus foi crucificado, tem absolutamente tudo a ver com o modo como nós vamos lutar contra os nossos pecados. Eu não sei se você percebe, mas diz aqui, no verso 1, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Todos sabemos aqui que a ressurreição de Cristo foi posterior à crucificação de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. A morte de Cristo na cruz do Calvário é uma morte onde não estava em Cristo apenas morrendo Jesus, mas todos que Jesus salvaria e salvou. O que quer dizer isso? Todos que são salvos em Cristo estavam incluídos na cruz do Calvário, sendo mortos em Cristo. É daí que vem essa expressão. O que é ser mortos em Cristo? Aquela cruz tem benefícios, efeitos, consequências que eu e você recebemos, e por isso somos contados com Jesus na cruz do Calvário. É isso que quer dizer que morremos com Ele, morremos incluídos em sua morte. Está indo até aí? Morremos nele, morremos com Ele. Logo, a morte de Jesus é a morte de todos os crentes, de todos que se converteriam e se converterão a Jesus. O segundo ponto, que é igual ao primeiro, é de que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário porque ele era o nosso segundo Adão. Mas como assim? Do mesmo modo como fomos achados por Deus, encontrados e incluídos por Deus na cruz do Calvário, nós também não fomos lá no primeiro Adão.
O primeiro Adão, ele representava aquele que iria dar o norte para toda a raça. Mas o primeiro Adão precipitou-se da sua condição. Lá no Éden, ele escolheu rebeldia e contrariedade contra Deus e recebeu a justa punição do seu ato com a separação diante de Deus. Ele é o que nós chamamos, na teologia reformada, de o cabeça federal. Ele representava tudo aquilo que a raça receberia de bênçãos ou não a partir dele. Logo, do mesmo modo como Deus escolheu nos salvar, incluindo-nos no segundo Adão, que é Jesus, podemos lembrar que lá naquele primeiro Adão, da mesma forma, todos os seres humanos foram incluídos em maldição e morte. Só que o terceiro argumento que você vai entender melhor a argumentação de Paulo. Se fomos incluídos em sua morte, seremos também incluídos em sua ressurreição. É isso que Paulo vai dizer no verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Verso 3 ele diz que a gente morreu. No verso 1 ele diz que a gente ressuscitou em Cristo Jesus. O que significa isso? Significa que nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus do mesmo modo como Cristo Jesus ressuscitou. Fomos incluídos em sua morte e depois incluídos em sua ressurreição. Deus nos conta na ressurreição de Jesus como ressurretos nele. Qual é a demanda que isso nos traz? Que tipo de afirmação segue-se a isso? Muito simples. Você vê Jesus agora? Não, né? Os ímpios viram Jesus ressurreto? Se você conhece os evangelhos, você vai ver que só os seus seguidores tiveram até a oportunidade, que nós não temos aqui neste momento, mas tiveram uma oportunidade ímpar, diria Paulo, dizendo que Cefas viu, mulheres viram, e mais de 500 pessoas em determinado momento também viram, mas os ímpios não viram Jesus ressuscitado. E é nisso que eu gostaria de me ater quando você olha para o verso 3, ou na verdade verso 4 aí, ó, dá uma olhada. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que isso quer dizer, pastor? A única coisa que os ímpios, que o mundo viu, pode ver de Jesus é a sua crucificação. Foi a única coisa que eles puderam ver. A ressurreição de Jesus não foi dada aos ímpios e aos fora de sua relação com o Pai. Tudo que o mundo pode ver de nós não são as glórias do porvir, mas a cruz do Calvário. Quando nós estamos pensando em termos da suma do que isso significa, é que quando pensamos em ser cristãos para o mundo, a única coisa que de fato pode ser verdadeiramente manifesta não é a glória do mundo por vir, e nem tampouco a própria ressurreição em Cristo Jesus, mas a crucificação. Estamos crucificados para o mundo, e somos aqueles que o mundo rejeita. Não há nada agradável na cruz, não há nada desejável na cruz. E Paulo vai fundamentar a sua argumentação, e aí eu faria um paralelo com suas próprias palavras na Epístola aos Filipenses, algo eu diria como: viver é cruz e o morrer é ressurreição. Nós não podemos sequer imaginar o que seremos, mas nós estamos aqui hoje não para a manifestação gloriosa do que virá, e nem tampouco nenhum de nós consegue ver o que só nós vemos em parte, e também o mundo também não pode ver nem mesmo a alegria que nós temos em Jesus Cristo. Eles conseguem discernir. E do que se trata então esses argumentos que Paulo traz? O mundo viu a crucificação de Jesus, que representou abnegação, que representou sofrimento por injustos, que representou levar os pecados de muitos sem ter pecado algum, que representou ser deixado pela sua religião, deixado pelos seus parentes,
abandonado pelos seus discípulos. Isso os soldados, os fariseus e todo mundo que consegue ler a história de Jesus vê. E o mundo não vê graça e glória na ressurreição, porque a ressurreição está fechada aos olhos do mundo. Ela só pode ser descortinada quando o Espírito Santo toca o coração de alguém. Mas nós já vivenciamos, porque fomos crucificados em Cristo, ressuscitados em Cristo e esperamos a glória do mundo por vir. Então, o que nós podemos expor de nós mesmos para o mundo? A cruz de Cristo. Nós somos chamados a ser espetáculo para o mundo. Nós somos chamados a ser os crucificados de nosso tempo. Nós não devemos ter a pretensão de que o mundo aprecie qualquer beleza ou glória naquilo que somos como cristãos. Nós vivemos uma vida abnegada, crucificada e distante dos prazeres carnais, não porque as pessoas aplaudem isso, mas porque isso é a parte que nos cabe neste tempo, esperando o mundo por vir. As glórias de hoje são as glórias terrenas que o mundo gosta e que passam. Fomos chamados para demonstrar a crucificação. Eu pergunto mais uma vez, você consegue ver Jesus aqui? Da mesma forma que você não consegue ver Jesus aqui, você também não consegue ver a vida que você terá. Ela está encoberta também diante dos teus olhos. Não podemos ver o que vamos ser. Não conseguimos captar o tamanho daquilo que seremos em Cristo, nele. Mas quando Cristo se manifestar, é isso que está escrito aqui, não é? Quando Cristo se manifestar, esta vida gloriosa, separada para os seus, será revelada a nós. Nós vamos ver Cristo e a vida gloriosa. Nós vamos ver as glórias de Cristo e a vida gloriosa que Ele guarda para nós. E isso não é para hoje, isso é para o dia, para aquele grande dia. Por que Paulo trabalha então esses argumentos? E aqui eu fecho essa pequena sentença de falas do verso 1 ao 4. Por que eu estou falando sobre isso? Porque você vai perceber que vai vir uma lista sequencial de coisas que devemos abandonar. Mas elas não são coisas que ao abandonarmos as pessoas dirão. Não são coisas agradáveis, são coisas doloridas. Se desraigar de pecados dói, mortificação dói. Então Paulo está dizendo, você ainda não vê o resultado disso, você ainda não consegue alcançar tudo que isso representa, todo esse tipo de vida que você vive, todo tipo de busca que você leva, mas quando Cristo se manifestar, você vai ver que valeu a pena. Quando Cristo se manifestar e mostrar a vida que Ele guardou para você, você vai dizer assim, porque eu não me mortifiquei mais, porque eu não fui além de onde eu estava, porque eu fui tão mesquinho com a minha busca por Deus. Um dia nós o veremos como Ele nos vê, mas esse dia não é hoje, e esse modo de ver o mundo também não vai ver. Por isso, indo para o verso de número 5, que eu e você desejemos mostrar aquilo que o mundo pode ver e que salva o mundo. A cruz de Cristo, a cruz de Cristo, e que eu e você sejamos os cruciformes andando pelas ruas, e que isso possa lhe parecer agradável, porque de fato é ser como Jesus, imitar Jesus Cristo. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar então, entendendo que a sua vida está guardada por Jesus, esperando ser manifesta naquele grande dia. Eu gostaria que você pudesse ir então na direção dos versos 5 e 6, onde nós vamos estar com a primeira sequência dessa nova vida crucificada. Existe uma nova vida para ser vivida, e Paulo a sequencia listando o que deve ser deixado para trás. Verso 5: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria.
Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muita atenção aqui agora. Paulo propõe que a obra mortificadora de Cristo na cruz do Calvário vá de encontro a uma sequência de pecados, onde mera mudança de comportamento não é o suficiente, onde vamos mudar os hábitos não vai destruir cadeias infernais dentro de nós. Nós devemos então tomar posse da cruz do Calvário. Douglas Moo, um comentarista que eu estou estudando para muitos desses sermões, diz o seguinte: o que Paulo vai dizer agora é: tornem-se o que vocês já são. Sejam quem vocês são, brincando com as palavras. Não é para ser além, sejam o que vocês devem e já são em Cristo Jesus. Paulo afirma que já estamos mortos no verso 3. E em seguida ele diz: façam morrer. Mas como assim? É que Paulo vai estar falando de que uma morte definitiva deve ordenar uma morte gradativa. Paulo vai nos ensinar que a morte definitiva de Cristo, que também é a nossa, vai nos levar a uma morte gradativa de nossa natureza terrena, carnal. E aí, ele vai usar a expressão que eu gostaria que você pudesse anotar, você que gosta de anotar: façam morrer o que pertence à natureza terrena. O texto em grego não está assim, né? A aproximação dada tanto pela NAA quanto pela ARA e pela corrigida, elas mudam um pouquinho, talvez aquilo que possa ser algo mais preciso. Você está dizendo o seguinte: façam morrer os membros do vosso corpo presos à terra. É mais longa, né? Os membros do vosso corpo que estão presos à terra. É assim que J.K. o próprio Douglas Moo assinala na hora de jogar para o grego: nossos membros presos à terra. Braços, pernas, órgãos, cabeça, mente, sensibilidade, pele. A nossa natureza física insiste em se segurar a esta terra, insiste em arranhar o chão, enquanto a natureza espiritual nos arranca, como alguém que tira as raízes continuam arrastando suas unhas pelo chão. A natureza da morte espiritual pecaminosa é definitiva, mas a morte carnal é gradativa. E Paulo vai usar a expressão: vocês que já morreram, agora façam morrer. Vocês já morreram, agora vocês vão fazer morrer. E o que quer dizer isso dentro daquilo que nós estamos estudando? Poderíamos substituir a palavra morrer, mas sem anulá-la e depois recuperando ela em seguida no próprio texto, como: sufoque, mate, não alimente, abandone completamente. Nossos desejos carnais não são mais compatíveis com a nossa nova vida em Cristo. Então Paulo lista 5, não se engane, todos eles têm total relação com pecados sexuais. Preste atenção em quais são, estão na sua Bíblia aí: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Esse último vai fazer todo sentido daqui a pouquinho. Todas elas são questões que envolvem sexualidade. A primeira tem a ver com prostituição ligada ao adultério. A segunda tem a ver com todo tipo de impureza sexual praticada pelo corpo. A terceira, paixões, tem uma relação com maus desejos, inclinações mentais ao desejo impuro, impróprio, ilícito, lascivo. A quarta, ou a seguida, né? Depois de maus desejos, paixões, maus desejos, é a avareza, que no original grego está querer mais. Sim, ganância. Olha como muda, né? Em grego está querer mais. A tradução ficou avareza, que é idolatria. Nós encontramos essa mesma fala de Paulo em uma das epístolas pastorais, mas ali ele está falando de dinheiro, e aqui ele está falando sobre sexualidade ilícita. Nós podemos observar, e eu quero que você observe,
que Paulo lista uma sequência que vai desde a prostituição adúltera até o âmago da questão. Usar o seu corpo sexualmente ou com a intenção sexual fora da aliança do matrimônio, aqui é o adultério. A impureza é todo tipo de movimento que o seu corpo faça, obtendo prazer ou excitação sexual fora de um matrimônio. Aí a palavra porneia é toda abrangente aqui neste caso. Maus desejos está associada à cobiça, a pensamentos cobiçosos. Paulo está indo desde aspectos mais gritantes a aspectos interiores desse tipo de pecado. Em seguida, ele usa a avareza ou a ganância. Mas eu gostaria de citar o desfecho para voltar para o meio. Sabe qual é o desfecho? Diz assim: por causa destas coisas, verso 6, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Diferente da segunda lista de pecados que Paulo vai citar, essa primeira desfecha-se com ira. E talvez você diga assim, sim, para os filhos da desobediência. Mas eu gostaria de lembrar para você dois casos. O primeiro é o caso das cidades de Sodoma e Gomorra, tradicionalmente lembradas nas Escrituras por sua ampla e enorme categorias de impureza e imoralidade sexual. Aqueles que lembram dos momentos da narrativa de Gênesis, onde Sodoma e Gomorra são citados, até com anjos eles queriam forçar e se deitar. Sodoma e Gomorra foi subvertida pela ira de Deus e destruída totalmente por sua impiedade, imoralidade. Isso, pastor, filhos da ira e filhos da desobediência. Mas quero te lembrar também Davi, homem de Deus, segundo o coração de Deus. Davi teve um caso, Davi adulterou com Batseba. Aquilo foi tão terrível que isso foi progredindo para um homicídio. E depois do homicídio, o confronto com Natã, ou Natã o confrontando, e o pecado de Davi se estabeleceu por toda a sua casa. A punição de Deus foi severa, até o ponto de as mulheres de Davi terem sido possuídas pelo seu próprio filho diante de uma tenda. Você lembra disso? Teve incesto, todo tipo de lastro pecaminoso foi derramado sobre Davi, homem de Deus. Semente que iria lá na frente apontar para Jesus o Messias. Tanto os ímpios quanto os salvos estão debaixo de julgamento de Deus no que diz respeito às consequências destes pecados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, você lê e você vê que Deus é julgador de tais coisas. Deus, na verdade, aqueles que lembram bem do texto de 1 Tessalonicenses 4, diz que Deus é vingador. Você lembra disso? Deus é vingador dos que praticam tais coisas. Deus não deixa o pecado sexual impune. Deus não posiciona o pecado sexual como um pecado além dos pecados, mas muitas vezes nas Escrituras nós vemos Deus ter falas diferentes com os pecados, em termos de consequência deliberada, e aqui nós temos uma. Hoje em dia, nós não ligamos para um monte de coisa. Paulo aqui está falando, é claro, daquilo que pode ser muito e diretamente óbvio, e que todos nós falaríamos, não, isso não, pastor, eu tenho que abandonar isso. Adultérios, fornicações, que é sexo antes do casamento, pornografia, masturbação, namoros e noivados, com palavras e toques impróprios, e até amizades sem limites físicos definidos. Mas você deve esquecer, talvez, que isso se alimenta, né? De que nós não estamos falando de uma coisa que simplesmente você faz e está tudo bem, você aprendeu consigo mesmo. Apesar dos impulsos e estímulos do corpo apontarem para realidades que muitas vezes se desdobram em coisas assim, aprendemos a maldade e alimentamos a maldade. Talvez você não ligue mais, aceita naturalmente filmes, séries, músicas, sites, desenhos e jogos que tem cenas de sexo ilícito e de sexo,
E tá tudo bem, a gente passa mais rápido com o controle e pula. Você não rejeita o mal e ainda vai dizer, não, mas não tem como a gente ver filme hoje que não tenha isso. Nós sempre encontramos um motivo para que o mal encontre uma estada. Paulo então golpeia-nos com a última palavra, ganância. Em grego, querer mais. E querer mais é idolatria. O pecado sexual gera uma rede idolátrica que vai entrando por todos os meandros possíveis. Você nunca se assustou, presta atenção, você nunca se assustou com a natureza gradativa do pecado sexual? Você nunca ficou assustado com essa capacidade de crescimento que o pecado sexual tem? Por exemplo, você nunca viu como você ou pessoas que narraram situações como essa diziam, poxa, isso é errado, e do errado surge o desejado. Ah, isso é prazeroso, e do prazeroso você diz, isso é banal. Sabe por quê? A natureza pecaminosa humana exige mais. E o que era pornografia vai caminhando até se desdobrar em pedofilia, prostituição e adultério, porque o pecado sexual exige mais. Exige que você queira mais uma experiência, porque ele vai amortecendo as experiências anteriores, porque a ganância não tem fim. O que Paulo diz? O que ele fala? Façam morrer. Não é algo do tipo, eu vou vencer isso aos poucos e com mais orações. Paulo está dizendo, faça isso morrer. A nova vida em Cristo Jesus não é compatível com imoralidade sexual em nenhum nível. A nova vida mortificada não permite o estabelecimento de imagens, sensações, toques, palavras, gestos ou desejos fora de Deus. O corpo que nos deu o Senhor é templo do seu Espírito e não pode ser usado para imoralidade sexual. Isso é contra o caráter de Deus. O pecado sexual é como um monstro insaciável. Depois que ele joga a isca, ele controla. E aqueles que já passaram por isso, ou mesmo acompanham pessoas, sabem que isso é assim. Por isso Paulo não está dizendo, pense sobre isso. Ele está dizendo, mate isso. Mate isso, sufoque isso. É um lugar onde a Bíblia não está dando margem para amanhã você faça. Passe uma semana de jejum para ver como você vai lutar. Não, mate isso. Nestes termos, é um processo, sim, é um processo cansativo, lento, doloroso, mas libertador. Libertador. Vou comentar aqui uma fala que eu vi um pastor dizendo sobre como ele estava aconselhando um homem que estava em pecado sexual. Ele não disse qual, mas ele falou assim, ele levantou uma ideia para esse homem e disse assim, olha, por que você não para? E o homem disse, eu não consigo. Tudo bem. Então vamos pensar, ele disse, se sua filha de 5 anos estivesse entrando na porta do seu quarto, você estivesse em ato pecaminoso deliberado com outra mulher, senão sua esposa, assim que ela entrasse na porta, o que você faria? Ele disse, pastor, eu pararia tudo, eu esconderia para um canto e eu pararia tudo, pastor. E aí o pastor disse, você tem medo de pessoas, o pecado sexual tem medo de exposição a pessoas. Então ele pode ser vencido, porque tem coisas maiores do que o desejo sexual, como por exemplo o desejo de não ser exposto. Mas existe algo maior do que o desejo e o medo de não ser exposto a outras pessoas: o temor a Deus.
Talvez você acredite que o pecado sexual tem sua natureza em seu passado vil, mas a principal fonte, o principal reduto do pecado sexual é a incredulidade de que Deus vingará, de que Deus pode libertar. O pecado sexual gera incredulidade, porque ele deixa a pessoa prostrada a um ponto de que ela não acredita que Deus possa libertá-la, mas também já não consegue, devido a tantas coisas que fez, acreditar que Deus vai puni-la. O pecado sexual carece de fé, temor. Então eu paro aqui neste tomo e clamo a Deus para que você e eu e todos que estamos aqui possamos pedir a Deus fé, temor. Deus, traz temor ao meu coração. Senhor, traz ao meu coração fé genuína para crer que o Senhor é meu libertador e que o Senhor é vingador. Peça para Deus renovar o temor a Ele esta noite, aí mesmo. Fale com Deus agora. Existem tantas pessoas aprisionadas nisso, dando desculpas de que um dia vencerão, mas não vence. E continua lá. O temor a Deus se esvaiu, e a esperança de libertação também. E é nesse momento que eu peço que você recupere isso clamando ao Senhor. Paulo não para aí. Ele, depois de listar esta primeira sequência de atos terríveis, dos quais devemos abandonar com morte, com sufocamento, lembrando que o pecado sexual precisa de alimento, e a não ser que você recupere o temor a Deus e sufoque a sua capacidade de alimentá-los, se você não fizer isso, não adianta. Vamos agora para a segunda lista que o apóstolo Paulo nos dá, onde eu vou colocar o tema de revistam-se, de revestir, de vestir de novo, revistam-se da nova vida. Verso 7, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, leia comigo: abandonem igualmente todas estas coisas: ira, amém. O tema agora é revistam-se. E depois que você fez assim, ufa, ainda bem que ele saiu daqueles pecados, porque aqueles estavam pesados, difíceis de tragar. Não, a coisa não fica mais fácil agora. Paulo vai dizer aqui, depois que somos intimados a lutar e sufocar e matar o pecado sexual, ele expressa aqui sobre a necessidade de termos relações horizontais equilibradas. Você já pensou o quanto nossas relações horizontais são desequilibradas muitas vezes? Como nossos amigos, pais, irmãos da igreja sofrem com os nossos rompantes e desequilíbrios, nossa incapacidade de manter as relações em um nível onde elas são saudáveis em Cristo Jesus. É agora onde Paulo vai tocar nestes pontos. Você não pode estar, digamos assim, acomodado em vivenciar aquilo que acabou de ler e dizer: eu tenho orado, pastor, para que essa coisa toda mude. Amém, meu irmão? Mas olha o que ele está dizendo aqui, ó: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, mentira,
uma sequência vigorosa de pecados. A Bíblia não vai tratar isso como pequenos deslizes, e eu e você muitas vezes fazemos isso. Eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia aí onde está, e pudesse ir comigo até o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 22. Você pode ler comigo. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus traz aqui a ofensa e a ira a pessoas a um nível de julgamento declarado diante de Deus. A ira e tratar as pessoas ofendendo-as é colocado aqui a um ponto de que você vai prestar contas seriamente diante de Deus. Me irei, pastor, falei mesmo, depois eu me arrependi, e está tudo bem, sigo. É assim? Ah, é um idiota, pastor, é um tolo aquele irmão. Olha o que você está fazendo, olha o que você está dizendo. Você está indo na direção de algo que a Bíblia traz como uma realidade que será julgada seriamente diante de Deus. Não, pastor, isso é para os desobedientes. Olha, meu querido, o que está escrito aqui é que o seu irmão, estamos falando num ambiente de comunidade cristã, num ambiente de comunidade de fé. Nós não sabemos alguns desfechos. Sabemos que em Cristo Jesus somos perdoados, sabemos que em Cristo Jesus somos aceitos por Deus, mas quando a Bíblia vem dizendo para um crente, Deus vai se vingar do que você fez, ele fala, não, eu sou salvo pela graça, Deus vai fazer um negócio desse, é incompatível. Mas preste atenção, a Bíblia traz aqui posições que estão paralelas, ao mesmo tempo que você não vai para o inferno no sentido de inferno eterno, você ao mesmo tempo prova de consequências infernais pelo seu ato. Ao mesmo tempo que você não vai para o julgamento sem o Jesus advogado, existe um tipo de julgamento, um tipo de tratamento que Deus dá a esse tipo de comportamento, e ele não é brando, é severo. Ele não é, ô filhão, não faz isso, você fez isso, ou seja, estamos falando de algo sério, abominável diante de Deus. Na verdade, eu acho que você deve ter percebido que nós estamos tratando de 2 mandamentos dos 10. O 6º mandamento foi citado naquela primeira lista, você deve lembrar disso. E agora o 8º mandamento. Temos que ter cuidado quando estamos diante da ofensa, da mentira, do distrate. Eu e você temos dificuldades de compreender isso. Vá a 1 João, capítulo 3, verso 15, por favor. Olha o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 15. Assim que você achar, se prepare para ler em voz alta. Pode ler? Vamos lá. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Isso é terrível. João traz a proporção que não queremos ter. João vai nos apontar para a realidade homicida do ódio a outros. Nós não percebemos, porque para nós vivemos num mundo vil, cheio de pecado, onde as pessoas fazem coisas muito piores do que eu, então está tudo bem.
Mas João não vai trazer essa proporção. Ele traz uma proporção de assassinato. Ele traz uma proporção onde isso ecoa na eternidade. Ele traz uma proporção onde isso traduz realidades que vão além da mera ofensa. Eu gostaria de pensar com você que quando o apóstolo Paulo está falando sobre, e aí você pode voltar a Colossenses, o apóstolo Paulo está falando sobre ira, indignação, maldade, blasfêmia, e a palavra em grego aqui traduz realmente blasfêmia contra Deus, tá? E linguagem obscena no falar, ela não está falando de coisas que Deus passa um olho e deixa para lá, mas coisas das quais a palavra de Deus já nos colocou que, se permanecermos nelas, nos tornamos réus delas. As dificuldades que temos é que nós não percebemos que isso são roupas grudadas em nós. Olha os termos que o apóstolo Paulo vai usar, e eu quero que você perceba nesses 10 minutos finais, que existem palavras aqui que provavelmente vão apontar porque você ainda não deixou esse pecado. Dê uma olhada, por favor. Paulo vai dizer assim, ali no verso 9: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas, se revestiram da nova natureza, que se renova no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No verso 8, dê uma olhada: agora, porém, abandonem. Original grego, despojem-se. A ideia de se despojar, diferente da mera ideia de abandonar, envolve que o despojo, que era aquele prêmio que os soldados, quando invadiam determinada cidade, eles podiam ficar com os despojos. Você lembra disso? Eles invadiam uma cidade, então eles ficavam com o ouro daquela cidade, ficavam com o gado daquela cidade, com as capas, com tudo que eles achassem. Os soldados pilhavam a cidade, e o nome dessa pilhagem guardada era despojo. No original está escrito: despojem-se, ou seja, abram mão dessas coisas que vocês guardam como tesouros acumulados, como coisas que valorizam. Despojem-se, abandonem esses falsos tesouros. O que são esses falsos tesouros? São coisas que levamos da vida mundana para dentro da vida com Deus. Eu sou esquentado mesmo, eu estouro. Deus sabe que não é por mal, está trazendo algo para dentro. Você justifica isso como se fosse um tesouro guardado. Nós temos tesouros impacientes. Não, eu sei que eu tenho que melhorar na paciência. Mas quando eu vou ver, eu já falo: pelo amor de Deus, resolve isso. Impaciência é completamente contrário ao amor. O amor é paciente. Nós precisamos despojar-se desses falsos tesouros, daí em analogia a Agostinho, da cidade dos homens. Tem que ficar na cidade dos homens, porque na cidade de Deus isso não tem valor algum. Isso precisa ser despojado. Depois de despojar, você repara aí o que Paulo fala no verso 9: despir-se. Você sabe o que é? É tirar roupa. Ele está falando despir-se junto com a palavra mentira. A mentira é uma capa, é uma fábula, uma ilusão. A mentira, ela cobre você com um pano de santidade, ou com um pano de justiça, com um tecido fino e irresistível de beleza, que nada na verdade é, tudo mentira. Você é inseguro, frágil, você precisa de pessoas, mas você se veste com a mentira de um monte de coisas. Você fala coisas que não são condizentes à realidade daquilo que realmente você sabe que você é. Esse pecado eu nunca cometeria. Não, pastor, isso nunca passou pela minha cabeça. Não, pastor, isso eu já fiz, mas isso eu nunca vou pensar em fazer. Quem sou eu? E às vezes essas falas, elas só têm um objetivo, que é esconder, quer deixar você afastado de perguntas que vão mais além, quer deixar você longe de ter que se explicar, ou de ter que falar: já fiz, pensei em fazer isso, sim. Despir-se da mentira. E por último, revestir-se de quê? Está ali,
e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Mais uma vez, o novo Adão é rememorado. Você deve lembrar que Gênesis 1:27 diz que o homem foi criado à imagem de Deus, a imagem de Deus o criou. Você leu isso em Gênesis 1:26 e 27, e aqui o apóstolo Paulo traz, mas não a imagem de Adão, na ira, na maldade, na inveja, nos pecados sexuais, mas na imagem do novo Adão. Nós vamos nos vestir de Cristo, nós vamos nos vestir da justiça de Deus em Cristo, nos vestir com o Evangelho, nos vestir com as boas obras de Cristo, nos vestir com tudo que Cristo é e com tudo que Ele nos ensinou a ser como Ele. Abandone os falsos tesouros, aquilo não valia de nada, isso parece te defender, essa agressividade parece te defender, essa aparente indiferença com as pessoas parece te defender, mas isso é despojo antigo. Seja sincero, se coloque quebrantado, precise de ajuda. Abandone esses despojos, agora tire essa mentira toda e mostre quem de fato você é. E agora se vista de Jesus Cristo. É assim que Paulo trabalha. Ele vai dizer algo sensacional, que é nosso último encontro com o texto esta noite. Ele vai dizer assim no verso 11: aqui, ou seja, neste revestimento, aqui, não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aqui, gregos e judeus não poderiam trazer justificativas culturais. Não, eu faço isso porque eu sou grego, eu faço isso porque eu sou judeu. Acabou. Você deve fazer o que um cristão faz. Aqui, o escravo, o livre, ou seja, aquele que tem posses e aquele que manda e aquele que obedece, eles não vão poder mais falar: eu fiz isso porque eu sou patrão, e eu tenho que falar assim mesmo, brabo, eu tenho que dar berro mesmo, porque eu sou patrão. Não, você vai tratar com dignidade, porque não é mais sobre ser patrão ou empregado, porque agora é ser sobre Cristo, é ser como Cristo. Isso muda tudo. Cristo abole sentenças culturais, Cristo derruba sentenças sociais, Cristo acaba com tudo aquilo que nos dividia para nos tornar superior uns aos outros, porque é isso que quer dizer um monte dessas coisas. Inclusive, bárbaro, pesquisando o significado de porquê que os romanos e os gregos chamavam os nórdicos de bárbaros, era um deboche. Porque os bárbaros, quando tentavam falar língua grega ou língua romana, eles tentavam balbuciar e não conseguiam. Era um deboche. Nos despojamos da maledicência, não? Nos revestimos do novo homem em Cristo Jesus, que se renova pelo pleno conhecimento de Deus. Nessa noite, onde nós estamos terminando agora esse momento de estar diante da palavra de Deus, eu quero te lembrar que você foi intimado à luta contra o pecado sexual. Qualquer fresta, qualquer abertura, qualquer mensagem, inclinação, palavra, alguns precisam deixar de abraçar como abraçavam as pessoas para lutar, outros vão ter que deixar de ver os filmes que gostavam para lutar, outros vão tentar revirar a vida e vão ver que tem um pouco de cada alimento pecaminoso em tudo. Em seguida, nós vimos aqui que não importa o que você recebeu como herança de seus pais, sua cultura, ou seja lá o que for, você tem que se despojar para viver a nova vida em Cristo. Tem que ser como Cristo. Não é isso que cantamos? Eu quero ser como Cristo. Porque em Cristo, diz aqui o apóstolo Paulo, Cristo é tudo e está em todos. Que o Senhor possa estar falando e ter falado com você esta noite. Confesse seu pecado e deixe e alcance misericórdia. É assim que a palavra de Deus nos trata. Ore comigo.